é o líder do grupo, tem 13 pontos. Na última rodada pega o Tigre, adversário que o São Paulo já venceu na partida de ida na Argentina por 2-0, adversário que o São Paulo fez a final da Sul-Americana em 2012 e venceu naquela partida que só teve meio tempo no segundo jogo no Morumbi, e tem muitos torcedores que brincam que o São Paulo precisa de uma partida de 2 tempos contra o Tigre no Morumbi para tirar uma zica de títulos e de conquistas nacionais e internacionais, e esse jogo vai acontecer depois da data FIFA, mas só uma tragédia gigantesca tiraria a primeira posição do São Paulo. São Paulo teria que perder para o Tigre e ainda reverter um saldo de gols muito grande, porque o São Paulo na Sul-Americana é o único time que ainda não levou gols. Fez 11, não sofreu nenhum, parte dessa campanha com o Rogério Ceni, mas agora engrenando com o Dorival Júnior, que já tinha feito uma ótima campanha com o Ceará na Copa Sul-Americana, numa parte da Copa Sul-Americana do ano passado, porque foi dividido também com o Thiago Nunes, e agora vai levando esse São Paulo a uma evolução constante. Abriu mão do esquema com 3 zagueiros porque viu que não deu certo, principalmente no jogo contra a equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. É um técnico que se adapta aos elencos que ele acaba recebendo no meio dos trabalhos. Foi assim com o Ceará, com o Atlético Paranaense, com o Flamengo e agora com o São Paulo. Ontem foi o 4-2-3-1 que ele está acostumado a ter no time do São Paulo, com algumas peças, porque ele ainda tem desfalques. Ontem o Jegson Mendes, jogador equatoriano que disputou a última Copa do Mundo, mais uma vez ficou fora do banco, e o Dorival explicou o motivo em entrevista coletiva, até pela disputa que o Gabriel Neves, o Pablo Maia e o Luan acabam criando ali no meio de campo. Mas o resumo da ópera é que o torcedor do São Paulo saiu ontem do Morumbi animado, acordou hoje bastante empolgado para o Clássico, também no Morumbi, contra o Palmeiras, com mais de 40 mil ingressos vendidos, e já pensando também nos 2 jogos de Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras, nesse processo de evolução e de vitórias importantes que o São Paulo vem tendo com o Dorival, apesar dos 2 tropeços que o time teve na Copa do Brasil contra o Sport, que mesmo assim garantiu a classificação para a próxima fase da competição nacional, e a derrota para o Grêmio do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro. A torcida ficou brava porque não poupou para esse jogo, mas certamente com a vitória do jeito que foi, ficou feliz por ver que o time vai chegar contra o Palmeiras com uma moral mais alta, elevada e mais confiante, e depois vai poder poupar. Contra o Tigres lá vai poder poupar. E tem a data FIFA também, né? Com os 10 dias que vai ficar parado. Exatamente. Eu tenho um pensamento impopular sobre essa questão de poupar, né? A não ser que você esteja com uma exaustão física muito grande, mas e com possibilidade de lesão, né? Mas se você está no início de trabalho, onde é muito normal que haja oscilação, e aí no caso, que é o caso de São Paulo, você vem de jogos perigosos, jogos ruins, né? Inclusive o jogo contra o Sport, que era uma classificação ali na Copa do Brasil, que o Sport faz 3 gols dentro do Morumbi e aí leva essa classificação para os pênaltis. Está oscilando, você precisa dar uma resposta também para a equipe. E aí eu discordo que fosse um jogo que o São Paulo precisasse segurar esses jogadores e entrar com um time misto, porque você precisa ter uma regularidade e uma constância desse time para enfrentar justamente um oponente mais perigoso, que é o caso do Palmeiras. Assim. Então é quase como se você já estivesse fazendo um trabalho ali para testar mais opções, mais variedades. Então, ontem o que eu vi foi o São Paulo, que está mostrando já evolução, oscilação, claro, enfrenta o Tolima, que é uma equipe abaixo tecnicamente e desorganizada também taticamente. E aí você tem a possibilidade de fazer algumas mudanças. Então ele coloca o Juan, né, que faz ali o trio de ataque do lado do Caleri e do Luciano. Aí ele também bota o Gabriel Neves no meio para ter mais uma possibilidade ali de criação. Dá certo, o São Paulo acaba aplicando, né, Luiz? Ele acaba aplicando umas jogadas, umas movimentações rápidas que vão causando gol e vão causando também problemas para o Tolima, porque em vários momentos o Tolima tenta dar o bote e não consegue dar o bote, e aí abre o campo todo para o São Paulo conseguir sair jogando. Assim, vários dos gols foram assim, né, toques rápidos, e o São Paulo conseguindo abrir, porque quando o Tolima ia morder, né, ia tentar tirar a bola, não conseguia tirar. Então, assim, teve uma forma de mostrar para a torcida ali que o time está tentando, está chegando, está construindo uma identidade a partir dessa visão do Dorival e com o que o Dorival tem para trabalhar.
Então, assim, eu acho que a minha opinião impopular é que não era um jogo que o São Paulo precisava, por exaustão física ou coisa parecida, poupar. Eu acho que era um jogo que tinha que mostrar mesmo que está vindo numa crescente para enfrentar no Clássico um adversário do tamanho do Palmeiras. Aqui o torcedor do São Paulo, ele tem muito medo do DM, né? Sim. É um torcedor machucado pelo DM, né? Então acho que isso já vem na cabeça de, meu Deus, vai estourar, vai colocar mais quantos no DM agora que o time está engrenando, mas eu concordo com você. Uma pergunta para vocês, o Dorival também surpreende vocês o quanto que, pela rapidez, na forma como o Dorival conseguiu encontrar o caminho das vitórias, não pelo Dorival, mas pelo tempo que a equipe vinha sofrendo na gestão de Rogério Ceni, e o Dorival já rapidamente mostra que veio. Aí no início você acha, é aquela mudança que balança o vestiário e muda. Não, ela é consistente. A gente já pode dizer, é um trabalho com 14 jogos, 8 vitórias, 86% de aproveitamento, é isso que minha leitura aqui de distância está me permitindo enxergar? 66. Opa! Ih, gente, entreguei aqui a necessidade de resolver essas derrotas, Gabi, é a do Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro, que essa valia de virada, e a outra que também valia, obviamente, mas foi uma derrota que ainda manteve o São Paulo na Copa do Brasil, que foi o revés para o Sport. A gente está vendo os gols aí agora da derrota do São Paulo para o Sport por 3-1, num jogo em que praticamente tudo deu errado nas tomadas de decisão. Só um pontinho sobre o que a Rafa falou, e eu acho que o Dorival tem um pensamento muito parecido com o que ela trouxe da tal opinião impopular de poupar os jogadores. Quando o São Paulo praticamente definiu o placar do jogo, terminou o primeiro tempo, o Dorival tirou o Pablo Maia, tirou o Rafinha e tirou o Caleri. Poupou esses 3 jogadores. Rafinha e Caleri mais experientes, jogadores com mais rodagem, e Pablo Maia, um titular absoluto que vem jogando quase todos os jogos da temporada. E aí, com 15 minutos do segundo tempo, de 15 para 20, ele também tira o Michel Araújo e o Luciano, que são jogadores que também estavam tendo muito impacto na partida, recebendo muitas faltas. O Michel Araújo foi o responsável por receber a falta, puxar o contra-ataque do primeiro gol do São Paulo e a falta que gerou a expulsão do Riascos, e o Luciano também apanhou bastante, arrancou alguns cartões amarelos. Então, metade do time foi tirada de campo antes dos 60 minutos de jogo. Então faz com que hoje todo mundo descanse, amanhã o pessoal treine e faça o apronto para a partida de domingo, e domingo tem o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileiro no Morumbi. Perfeito, mas e a vocês, o encaixe do trabalho do Dorival, o Luiz? Você também se surpreende pela consistência tão rápida? O que pode ser resultado? O que pode ter sido provocado isso? Não me surpreende em alguns pontos, Gabi, porque assim, primeiro tem a questão do ambiente, que eu acho que é muito importante a gente enfatizar. O ambiente no São Paulo, não que ele era ruim com o Rogério, mas era um ambiente que já estava bastante desgastado pelo tempo de trabalho, pelas tentativas que o Rogério estava tendo e não estava dando resposta, fora que teve alguns problemas também extracampo com alguns jogadores. O Marcos Paulo foi o caso que ficou mais nítido, de entrevista coletiva pública do Rogério, depois de postagem nas redes sociais do Marcos Paulo, mas a troca de comando e a chegada do Dorival deu uma oxigenada no ambiente do São Paulo. Lucas Silvestre, filho do Dorival, auxiliar técnico do São Paulo, é um profissional que conhece muito esses jogadores do atual elenco do São Paulo, conhece muito o ambiente do clube, já trabalhou no São Paulo com o Dorival, então também conhece toda a funcionalidade do CT, da estrutura. Eu acho que isso ajudou muito no processo de adaptação, e isso faz com que se demore menos para se adaptar a um novo trabalho. O Dorival, como eu disse no início da minha entrada, ele é um técnico que se adapta ao elenco que ele vai trabalhar, e geralmente os técnicos chegam e tentam implementar o seu modelo de jogo à risca, e o elenco tem que se adaptar. Vocês falavam do São Paulo até agora, que inclusive uma citação do Tim, né, que o elenco do Flamengo tem alguns jogadores que acabam não correspondendo fisicamente à carga do estilo Sampaoli, e isso demanda tempo e adaptação, e o Sampaoli não teve tempo ainda de treinamento, porque tem um jogo a cada 3 dias. No São Paulo, o Dorival se adapta e vem se adaptando ao elenco que ele tem na mão. Faz alguns testes durante os jogos, mas ontem ele já voltou à linha de 4 na defesa, viu que deu muito mais certo, e eu acho que é algo que ele vai tocar daqui para frente também. Por isso não me surpreende, Gabi. Perfeito. Tim, o que você vê de mérito que tenha sido crucial para essa adaptação rápida? Eu lembro a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda com o Rogério Ceni, contra o Botafogo, né? São Paulo jogou muito bem, mereceu ganhar, né? Perdeu nos acréscimos, né? Mas perdeu por uma combinação de Lucas Perry,
no gol. Um momento já bem no fim do jogo, mas o time jogou bem. Então, talvez nem tudo foi um desastre. A coisa de ambiente talvez é pertinente, né? O grande técnico italiano, Trapattoni, ele tem uma frase que técnico é que nem peixe. Se fica aí demais, começa a feder. Então, talvez o Luiz está referindo a um desgaste dentro de vestiário, mas talvez não era terra arrasada, não. Dorival tinha já alguma coisa lá para trabalhar. Esse peixe no Brasil se come cru, né? Não fica tempo suficiente nem para poder dar aquela tostadinha. Já. O próprio Dorival fala isso, né? Nas primeiras partidas dele, ele fala que tem muito do time dele da essência do Rogério e que ele não ia fazer nenhuma mudança drástica porque ele sabia que ali tinha trabalho, tinha desenvolvimento, tinham ideias boas e tinha até um processo de automação dos jogadores ao estilo de jogo do Rogério que, se mudasse mais uma vez, seria um choque pro time e para a movimentação coletiva do grupo dentro de campo também. Ô Luiz, você sabe que isso fala muito do Dorival, assim? O Dorival também falava isso no Flamengo, assim, de que ele não era o inventor daquele Flamengo do ano passado vitorioso, né? Que ele estava só... Ali agradecer a quem mesmo, que eu já não me lembro mais na ordem de quem era, mas enfim, ele agradeceu ao seu antecessor pelo time deixado. E num primeiro momento a gente pode achar Dorival que foi isso... Paulo Souza, não foi? Paulo Souza. Paulo Souza. Foi Paulo Souza. A gente pode achar que é um pouco de discurso, né? Mas não me parece, parece ser a humildade de um treinador mesmo que chega e não quer fazer aquele trabalho meramente autoral, né? Ele quer olhar o que tem ali e aí encontrar a sua autoridade de técnico para mudar. Eu acho que ele está repetindo um pouco exatamente dessa postura que ele teve no último trabalho dele, que foi no Flamengo, né? Ele chega também num ambiente muito pressionado por conta de não resultados e consegue levar o Flamengo no topo no espaço curto assim, de tempo, consegue resolver o problema ali da temporada. Não que ele vá conseguir fazer isso em todos os trabalhos daqui para frente, mas eu acho que isso diz realmente muito sobre como o Dorival trabalha, sobre o comportamento dele e principalmente o olhar. Eu acho que é enxergar daquele elenco o que ele pode tirar, o que ele pode fazer, o que é possível mexer nesse tempo, porque é muito difícil você fazer mudanças drásticas de uma hora para outra, principalmente num esporte coletivo, né? E que você depende que as peças funcionem para que o todo funcione também. Então, eu acabo vendo no Dorival muito esse homem que vem para resolver a problemática, mas tendo muita responsabilidade e calma para trabalhar exatamente com o que ele tem. Então, é um olhar junto com o vestiário também, porque os jogadores sempre, nesses últimos anos, quando vão falar do Dorival, elogiam o Dorival dentro de campo, a calma dele, a paciência e a conversa com os jogadores o tempo todo. Porque é muito físico, é muito tático, mas é muito conversa também futebol, né? É muito papo, é muito você tentar deixar o seu elenco, seus jogadores mais à vontade. E eu acho que esse trabalho que parece rápido é de uma história dentro do futebol já de muito tempo, né? É muita experiência, ele já teve na mão times completamente diferentes para trabalhar e eu acho que hoje ele chega no momento da vida dele que ele consegue fazer isso de forma mais rápida, assim, né? Ele consegue resolver esses problemas de forma mais rápida. Não que o São Paulo vá conquistar tudo daqui para frente por conta do Dorival, mas eu acho que vai caminhar para ter melhores resultados e para conseguir subir mesmo, né? Nas competições que ainda está, conseguir se fortalecer e se estabelecer. Uhum. É um time mais rápido, né? Também, a gente olhando agora tecnicamente, taticamente, me parece um time mais rápido, sobretudo nos contra-ataques. Vou passar a bola primeiro para o Luiz. O que você vê nesse time do Dorival que tenha facilitado essa análise? Aí eu acho que tem um pouco de característica de estilo de jogo dele e eu volto na minha explanação inicial com relação ao estilo do jogo funcional, né? De aproximação dos jogadores, de colocar sempre um valor numérico maior do que o adversário, onde a bola está. Então,
você pode ver que em todo momento que o São Paulo tem a posse de bola, os jogadores do São Paulo são sempre maioria contra os adversários. A exceção é num escanteio, por exemplo, mas nos contra-ataques, sempre quando o São Paulo se aproxima muito da bola, os jogadores do São Paulo são maioria por característica do Dorival, e isso acaba trazendo pra gente uma sensação de jogo mais rápido, né? São Paulo acaba até ficando menos tempo com a bola, não vai ser o grande time da posse de bola, por mais que ontem o São Paulo tenha terminado a partida com 75% de posse, mas isso fala muito sobre a expulsão do Riascos com 27 minutos de partida, logo no início do jogo, então faz a diferença. E aí ontem o São Paulo trocou mais passes, né? Quase o dobro do Tolima durante toda a partida. Mas o jogo contra o Grêmio, a gente pôde perceber isso, no jogo, na estreia do Dorival, foi contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, empate por 1-1. Ele teve 2 dias no máximo para conversar com os jogadores e 1 para treinar, e você já notava um pouco dessa característica, porque isso também se resolve um pouco com conversa. Isso que a Rafa falou, eu acho que é muito importante e pesa muito no futebol brasileiro, principalmente com esse calendário que a gente tem, que vai empilhando jogos, 3 partidas por semana, 2 partidas a cada 3 dias, que é a questão do diálogo, da conversa, e através desse diálogo, de você entender como o jogador está, e principalmente como o jogador se sente em determinada posição, faz muita diferença. E no caso do São Paulo, do Rogério, o Rogério tinha muitas ideias, colocava essas ideias em práticas, mas muitas vezes alguns jogadores não entendiam ou não sabiam exercer com a mesma qualidade técnica a sua ideia original e a ideia que o Rogério queria passar. No caso do Dorival, tem a conversa e tem a questão do você estar à vontade exercendo essa posição. O Caio Paulista é um exemplo claro disso. Hoje o São Paulo tem o Patrick Lanza, que é o jovem, que é reserva, o Wellington está se recuperando de uma lesão, então o titular é o Caio Paulista, que foi perguntado pelo Dorival se ele se sentiria à vontade naquela posição, porque foi uma ideia do Rogério, na verdade a ideia do Diniz. O Rogério teve a ideia de trazer o Caio para o São Paulo para jogar como um lateral esquerdo ou um ala aberto no esquema com 3 zagueiros. E aí hoje o Caio está totalmente adaptado, e eu não duvido que se o Wellington voltar, haverá uma disputa entre os dois, mesmo o Wellington sendo jogador da posição de origem e o Caio sendo um atacante, um extremo, quando começou a carreira, e hoje no São Paulo é o lateral esquerdo titular.